Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também ligadinhas no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir ainda tem o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa transmissão e para falar das retransmissões, né? 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, Rádio Cultura M 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Já fica aqui o nosso convite, a partir de agora, para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala aí nas suas mídias, nas suas plataformas. Interaja também com os nossos convidados pelo WhatsApp. É o 973350038. Tá valendo perguntas para vocês fazerem para os nossos entrevistados. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Chegou a sexta-feira e o nosso espaço aqui nesse dia sempre mais light, mais tranquilo, para a gente falar de arte e cultura, dicas de lazer aí para o final de semana. Vamos conhecer então cada um dos participantes que vão estar com a gente aqui na nossa bancada de hoje. Fábio Sasso, diretor de cinema, fotógrafo, videomaker, produtor de conteúdo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Mauro? Como é que você está? Aqui tudo bem. Muito obrigado pela presença, por colaborar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Bom dia a todos, né? E como o Mauro falou, não deixe de acompanhar o conteúdo aí nas redes sociais, hein, gente? Também com a gente o Zé Brasil, cantor, compositor, músico, produtor. O Zé Brasil já esteve com a gente, está de volta. Tudo bem, Zé? Então, moçada, agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui de estar me comunicando com vocês, né, os internautas, os ouvintes e os espectadores, né? É uma coisa multimídia mesmo. Estou contente de te rever, Mauro, mais uma vez assim online, mas sempre é uma figura inspiradora, um apresentador de um calibre, de uma cultura extraordinária. Um abraço para o Edivaldo, faz tempo que eu não vi o Edivaldo. O Fábio estou conhecendo agora e a Marina também, né? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, Zé Brasil. Edivaldo Santana, cantor, compositor, escritor também no Gente que Fala de hoje. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bom? Uma honra estar aqui com vocês, primeira vez nesse programa. Agradeço muito pelo convite e a oportunidade de estar falando com pessoas, com os ouvintes, como diz o Zé Brasil, os telespectadores também. É isso aí. Vamos nessa. Legal. Obrigado, Edivaldo Santana. Eu trago aqui também a Mariana Sancash, atriz, produtora, cantora, compositora. Ela integra o elenco do Não Me Calo, do espetáculo Não Me Calo. Falei certo o seu sobrenome, Sancash ou Sankar, Mariana? É isso mesmo, é Sankar. Certinho, você Você está falou. bem? Prazerzão aí, todo mundo, né? Obrigada, muito obrigada pelo convite, por disponibilizar esse espaço aqui para a gente trocar, para a gente se conectar com arte, né? Cultura. E eu estou muito feliz de fazer parte desse programa com vocês. Que bom, bacana. Montada aqui a nossa mesa, a bancada do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. Antes do nosso primeiro assunto, pessoal, vamos só fazer uma atualização do estado de saúde do presidente Lula. Ele telefonou para ministros, despachou do seu próprio quarto na UTI do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, né, onde está internado. Após o procedimento, o novo procedimento, né, que foi realizado ontem para retirada de dreno intracraniano. O presidente Lula segue a recomendação de repouso, sob os cuidados do Dr. Roberto Calil, que é o médico particular do presidente. Isso significa que Lula está na ativa, porém, num ritmo de trabalho aí menos acelerado, e a expectativa é que ele deixe a UTI hoje ainda e receba a alta hospitalar até a próxima terça-feira. Então, está aqui feita a atualização do estado de saúde do presidente Lula e o nosso desejo aqui de pronto restabelecimento a ele. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira, no programa Gente que Fala, para dizer o seguinte: o TikTok, a plataforma TikTok, está distribuindo gratuitamente 100 mil livros que fizeram sucesso em vídeos compartilhados na plataforma ao longo deste ano. A iniciativa se chama A Livraria dos Mais Assistidos no TikTok e acontece até a próxima terça-feira, lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? A ação celebra a comunidade literária da plataforma, que acumula, vejam só, 41 milhões de publicações, e entre os livros
que estão sendo distribuídos estão Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que inspirou o filme de Walter Salles, né, com a Fernanda Torres. É Assim que Acaba, de Colin Hoover, que também foi adaptado para o cinema, e o clássico da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu vou começar esse assunto com o Edivaldo Santana, que está iniciando aí a sua experiência como escritor, né? Como é que você avalia essa iniciativa, essa ação do TikTok, distribuindo mais de 100 mil livros gratuitamente nesse evento aí na Avenida Paulista, Edivaldo? Poxa, isso é um fato espetacular, né? Você, hoje, ainda mais num momento como hoje, onde todo mundo está ligado no celular, está ligado né, no Google, em outras coisas e tal, é fundamental, porque ler o livro, tive o privilégio de ler desde pivete, através do meu primo, do meu pai, que me dava os livros. A importância do livro no aprendizado, na história de cada cidadão é fantástica. Eu acho uma coisa fundamental. Eu estou, como você falou, estou lançando, inclusive, esse livro, que é O Sou da Quebrada, mas Eu Sou das Antigas, meu primeiro livro, né? E Sim. é uma tentativa, uma narrativa do bairro e tal. Mas eu acho que nesse momento, é fundamental essa história do TikTok e colocar livro para todo mundo ler, é fundamental. Se todo mundo pudesse ler, esse mundo já era outro, né? Já não tinha tanta guerra, não tinha tanta confusão, não tinha tanto egoísmo barato, essa coisa efêmera. Acho que os livros eles dão, ao mesmo tempo que eles dão o norte, eles fazem a gente sonhar, faz um monte de coisa. O livro é muito importante. É isso. Fábio Sasso, para te ouvir a respeito desse tema, o que é que representa uma plataforma, né, do naipe, né, do TikTok, fazendo essa ação, distribuindo de graça, né, os livros compartilhados, os livros que fizeram sucesso em vídeos compartilhados na plataforma, né? Porque muito se diz, os brasileiros não leem, os brasileiros estão sempre na internet, os brasileiros só querem saber de rede social, enfim. E o TikTok atuando aí para divulgação, né? Para poder, para a grande massa, né? Que segue ali na plataforma os seus influenciadores, né? Terem acesso a isso tudo. Exato. Mauro, eu acho uma atitude muito louvável, né? Diria até que é uma ação pioneira, né? Porque eu até então não vi, né, nenhuma outra rede social compartilhando, né, esse tipo de ação, né? Então, uma coisa que eu sempre digo também, a literatura, como o Edivaldo falou, é uma coisa que transforma, né, a cultura das pessoas, né? Então, hoje em dia, você vê que as redes sociais, elas estão tendo um alcance muito grande com as pessoas, né? E a gente vê, né, por várias vezes, muitas pessoas que cometem erros crassos, né, de português, por exemplo, né? Então, você veja que a literatura, ela tem suma importância na forma, inclusive, de se comunicar, né? Inclusive na hora de você fazer um vídeo, entende? Ou até mesmo trazendo aí para belas artes também, tanto cinema quanto teatro, a comunicação, a forma de você falar, ela faz toda a diferença, né? Então, parabéns ao TikTok por essa ação social, né? Que eu acho que outras redes vizinhas também deveriam adotar essa estratégia, né? É um belo incentivo aí à cultura aí para o nosso povo. E você destacou aí a dificuldade da língua portuguesa, né? Muita gente na escrita correta, né? É preciso entender a diferença, né, entre a linguagem da rede social e a linguagem escrita. Claro, a linguagem da rede social e o que a gente está fazendo aqui, o coloquialismo, né? A forma da gente se expressar é diferente daquilo que vai para a escrita, né? Então, a melhor forma de aprender a escrever, sem dúvida alguma, é ler, né? O que a gente faz nas plataformas, o que a gente faz nas mídias sociais é uma outra linguagem completamente diferente, certo, Fábio? Exato, exato. E, como eu disse, né, é um belo incentivo, porque você veja que hoje você para conversar com pessoas, né, ou até mesmo ler um texto que a pessoa coloca nas redes sociais, você vê, como eu disse, né, de novo, erros crassos, né, de português, de ortografia, né, de conjugação verbal, o tempo verbal, aquela coisa toda. Obviamente, a gente não quer que todos sejam professores de português, né?
mas a literatura ela auxilia muito, muito, inclusive no entendimento, né, da comunicação. E como, né, o Edivaldo também sempre falou aí agora, o livro ele te abre fronteiras, né? Ele te faz pensar, te faz raciocinar, né? Então isso é um grande avanço aí para a cultura do país, na minha visão. Mariana Sancar, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, o TikTok, portanto, aí distribuindo, né, nessa ação que vai até a próxima terça-feira, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 100 mil livros que fizeram sucesso em vídeos compartilhados na plataforma ao longo desse ano, na plataforma TikTok. Eu estava aqui pensando, né? É muito louco, porque quando a gente pensa em escrita, né, é uma das primeiras coisas que a gente faz, né, como ser humano, uma das primeiras expressões também, depois da fala, né? Então, inclusive tem muito a ver com o espetáculo que eu estou fazendo e o projeto como um todo, porque justamente tinha um workshop de escrita, um workshop onde as pessoas podiam colocar o que elas pensam aqui e botar para fora, né? Então, como a escrita tem ficado longe da gente, né, por conta das redes sociais, por conta e aí eles conseguirem recolocar de novo, né, dentro do TikTok, numa plataforma toda de agora, assim, eu acho muito uma estratégia não só importante como necessária, porque a gente precisa, né, do livro, né, esse registro, esse lugar de base, né, porque a comunicação é a identidade de um povo, né? Então, assim, eu amei, assim, a estratégia, assim, né? Muito bom, muito bom. Brasil, sua análise sobre esse tema, a estratégia do TikTok? Eu sou um cara que já está numa idade que, se eu não for otimista, a coisa, né, não dá certo. Então, eu acho que tudo que vem para somar as redes sociais, os livros, a televisão, o rádio, todas as formas de comunicação, boca a boca, presencial e tudo mais, tudo isso tem que ser conectado, né? Tem que ser, não, já é conectado de uma forma quase que obrigatória, né? Você vê o Edivaldo, que é um grande músico, tá agora se lança como escritor também, isso é uma coisa incrível. O Fábio, que é publicitário, né, Fábio, da área de marketing e tal, também vê a importância dessa interconexão que existe entre as mídias. Então, essa iniciativa do TikTok, obviamente, é meritória e eu espero que se esgote, né, essa edição deles, ou esses 100 mil livros que eles estão distribuindo, né? Esse livro é muito importante, já serviu de base para filme. O Marcelo Paiva é um grande escritor, uma pessoa que tem uma visão muito incrível da vida e das suas perspectivas, né? Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma esperança nova que se renova para nós numa época tão conturbada, né? Muito bom. Próximo tema aqui para a gente tratar, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com arte e cultura aqui, muita coisa bacana também para o final de semana, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, mais tarde às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Brasil, eu vou continuar com você aqui no próximo tema. Olha, gente, o cantor, compositor, músico e produtor paulistano, Zé Brasil, símbolo do movimento Rock Paz de Amor, completa 50 anos de carreira, já esteve aqui para tratar dessa marca, né, desse momento dele, e agora volta aqui para falar na comemoração desse momento, né, com o show de lançamento do CD da sua banda Apocalipsis. Um dos destaques do repertório do Zé Brasil é a sua parceria com Arnaldo Batista, ex-Mutante, né, o Arnaldo Batista, na música Cabelos Dourados, feita em homenagem a Rita Lee, de quem ele era amigo. O CD é composto por gravações ao vivo das melhores músicas dos anos 1970. Como é que vai ser esse show? Vamos começar por ele, Zé? O show de lançamento, o primeiro assim, show oficial que eu considero, né, vai ser o lançamento desse CD, que é uma antologia das músicas setentistas, gravações originais,
feitas em 2 shows ao vivo que a gente fez na década de 70, em 74, 75, mais uma faixa bônus, que a gente chama, né? Que foi gravada em 2017, porque o Apocalipse tem diversas fases, né? E também estou lançando um CD que foi de uma praticamente pré-estreia da banda, e que aconteceu no Red Star Studios, que é um local muito legal aqui de São Paulo, que tem um som muito bom, enfim, é um local que tem uma categoria excelente em termos de produção e tudo mais, e nós aproveitamos para fazer uma gravação ao vivo, e eu estou lançando o CD ao vivo também, Apocalipse 50 anos, live em São Paulo. Eu gostaria de dizer que eu tenho até mais. Eu estou com 74, gente. Eu sou um cara do século passado, eu nasci em 1950, entendeu? Então, tudo que aconteceu de lá para cá, para mim, é tipo ficção científica, é um milagre. Isso que está acontecendo hoje com a gente, que eu queria cumprimentar todo mundo de novo, o diretor de cinema, fotógrafo, videomaker e produtor de conteúdo, Fábio Sasso, a Mariana Sankar, né, que é atriz, produtora, cantora, o Edivaldo Santana, que é velho conhecido, cantor, compositor e agora escritor, e você, principalmente, que sempre nos dá essa oportunidade. Eu queria convidá-los todos, convidar o público que está atento à nossa entrevista hoje, para, no dia 18 de janeiro, no Teatro Jardim Sul, que é um teatro maravilhoso, teatro com palco italiano, muito confortável, ar-condicionado, poltronas confortáveis e tudo mais, e fica lá no... A gente tem que dizer, né? Porque de vez em quando a gente cai em cada armadilha. Fica lá no Shopping Jardim Sul, e vai ser no dia 18 de janeiro, como eu falei, que é um sábado, ou seja, um dia ótimo para se assistir a um grande espetáculo. Começa às 8 horas da noite, e nós esperamos todos vocês lá, ok? Zé Brasil, para falar sobre o seguinte, né? É muito tempo de carreira, né? O desafio de você encontrar o que você queria de repertório para esse CD e o que você vai ter também no palco aí nesse show, nessa apresentação em 18 de janeiro, 8 horas da noite, sábado, no Teatro Jardim Sul, porque é muita coisa na bagagem, né? Se a gente ficar falando aqui, o Divaldo é um bom exemplo disso também, a gente ficaria falando 3 horas de programa, porque é muita coisa que a gente passa na vida, né? Cada um tem a sua carreira com as suas peculiaridades, cada um tem a sua intenção, né? A sua personalidade, e eu acho que eu tenho um negócio que eu chamo de Tesouro da Juventude, que é o repertório de estreia do Apocalipse em 1974, que era para ser uma ópera rock, porque era uma moda que existia na época, né? Uma moda não, né? Uma tendência, vamos chamar assim, e acabou se tornando um repertório assim muito prestigiado, tanto pelo público quanto pela mídia, e hoje em dia eu percebo que os temas que a gente tratava viraram a pauta da humanidade. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Não é o apocalipse do fim do mundo, é uma Sim. revelação de uma nova era, na minha vontade, na minha intenção de revelar uma nova era de paz e amor para a humanidade, né? Esperando que essa utopia um dia se concretize, porque do jeito que está, não dá. Os nossos líderes, a maioria deles, não tem a menor consciência da sobrevivência da espécie, de cuidar bem do planeta. Então, todos esses temas que a gente abordava nos anos 70 são atuais, são a pauta da humanidade hoje. E eu considero tudo isso o tesouro da juventude. Então, essas 10 músicas ou 9 músicas que a gente toca no show, que é precedido por um show de acústico de viola caipira que eu toco desde 1972, e a gente faz um pocket show chamado Viola Paulistana, antes do show, com músicos assim bem conceituados no meio, e a maioria deles já tem uma carreira também bem extensa, tem diversas gerações que sempre tocaram comigo e agora continuam tocando. Tem a minha esposa, que é a cantora Silvia Helena, tem o baterista, que é o meu filho,
Alexandre Barreto, que toca desde os 9 anos de idade, que eu ensinei a tocar, procurei dar a formação para ele, que eu não tive, porque na nossa época a gente tinha que aprender de ouvido, botava um disco lá e tocava junto. Eu sei que você vai, estou falando demais, né? Então não peça para eu falar muito, por favor. Bom, muito bem. Para repetir o serviço aqui, então, Zé Brasil, 50 anos de carreira e o lançamento aí do CD com as gravações ao vivo das melhores músicas dos anos 1970 e um show para comemorar, para celebrar tudo isso em 18 de janeiro, é um sábado, 8 horas da noite, Teatro Jardim Sul, dentro do Shopping Jardim Sul, no Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi. É um teatro muito intimista, né, Brasil? Zé Brasil, muito legal. Já estive lá para outras situações. Um espaço bem bacana para você poder curtir no dia 18 de janeiro o Zé Brasil com toda essa bagagem e as gravações ao vivo ah, dos anos 1970. Bom, vamos lá seguir com o próximo assunto agora. O cantor e compositor paulista Edivaldo Santana chega ao seu 10º álbum solo, é o CD Menino do Bongô, produzido por músicos da nova tribo urbana da música brasileira. São 10 canções contando a história da terra a partir da aldeia Brasil e amizade, sintonia e o amor pela arte. O Edivaldo também lançou um livro, ele está mergulhado agora aí nesse universo literário, o livro Sou da Quebrada, mas sou das Antigas, São Miguel do Ururaí, que traça um panorama, faz um cenário aí do bairro de São Miguel Paulista, zona leste da capital, é uma das periferias mais pobres da cidade de São Paulo, e no livro ele aborda aspectos culturais, sociais e políticos locais da década de 1970. Vamos começar falando do livro, né, Edvaldo, que é a sua novidade, é o seu novo universo aí, onde você está mergulhado. Falar de São Miguel do Ururaí, né? São Miguel Paulista hoje, que já e que começou ali no entorno da capela, né? De São Miguel Arcanjo, né? Tem muita história para contar nisso. Pois é. São Miguel, um bairro assim, hoje em dia um bairro muito operário, um bairro de trabalhadores, a maioria nesse segundo momento, porque lá atrás é uma tribo, né? Por isso que tem Ururaí. Ururaí era uma tribo do bairro. É, a capela que você citou é seiscentista, de 1622. Então, antes de 1622 já tinha os índios lá, era uma tribo muito interessante, muito forte. Eu sou nascido e criado lá e já sou filho de nordestinos migrantes que já vieram, imigrantes que vieram após o êxodo rural para tentar a vida melhor em São Paulo, como um monte de nordestinos vieram para São Paulo, para Brasília, para o Rio de Janeiro, para outros lugares e construíram as cidades, né? Na verdade, os nordestinos são os caras que... São Miguel deve ter 80% de nordestinos, né? Eu sou filho de piauiense, meu pai Félix, minha mãe Judite, pernambucana, já se encontraram lá, nasceram muitos filhos. Eu sou o mais velho de 8 irmãos vivos. E eu conto um pouco do que eu vi. Esse livro é um pouco do que eu vivi, do que eu vi. É uma narrativa de memórias, assim. E, lógico, tem a minha opinião nisso, né? Meu jeito de entender o mundo, de observação do planeta e tal. Enquanto eu falo desde o futebol de várzea, que eu joguei muito tempo na várzea, muitos anos, e tenho irmãos que jogaram profissionalmente, sobrinhos, mas falo do futebol de várzea, falo da família, da minha formação, da escola, e falo dos movimentos populares, movimento de cultura. São Miguel tem um movimento popular de arte, o MPA, que foi criado no final dos anos 70 pela gente. Eu participei da criação desse movimento, que talvez seja o primeiro movimento artístico na periferia de São Paulo, com ideias de arte e lazer na periferia, bem antes até do hip hop, antes das casas de cultura, que não tinha em São Paulo. Talvez foi um movimento pioneiro que transcendeu, né, no final dos anos 70. Foi uma história muito interessante, eu tive o privilégio de participar disso. Eu também venho de uma geração, nesse livro eu conto, da geração musical. São Miguel é o bairro do Antônio Marcos, né, grande cantor, Antônio Marcos, e onde morou também o Hermeto Pascoal durante um tempo, Roberta Miranda. E a gente também de uma banda que também foi lançada aí nos anos 70, 75, o Matéria-Prima, que foi lançado na mídia chamada Mídia Grande, Fantástico, Silvio Santos, aquelas coisas do momento e tal. Eu conto um pouco dessa história
e conta a história também presente, né, do que está lá, do que as pessoas estão vivendo e tal. Esse é um livro que tem esse caminho. Esse é um livro de memórias, na verdade. O que é que São Miguel Paulista ainda guarda ali do seu início, século XVI, século XVII, e que é preciso a gente falar aqui, né? Bom, tudo começou com os Guaianazes, né? Quando você fala de Ururaí, eram os indígenas Guaianazes, não é isso? Que, inclusive, dá nome ao bairro próximo ali de Guaianazes. Exatamente, do lado. Itaquera, Guanás. Olha, cara, Mauro, assim, se eu pegar, eu acho que pouca coisa restou daquele de São Miguel de 1600. Ah, a capela, né? A Acho que a capela. capela está lá. A capela Uhum. foi preservada. Na verdade, essa capela, a primeira atividade artística que dentro dessa capela foi feita por esse movimento que eu citei, o MPA, dentro dessa capela. Isso em 78, no final dos anos 78. Mas hoje é muito asfalto, pedra, cimento e muita casa, muita gente, carro. Do São Miguel de 1900, como você falou, não tem muita coisa. Uma coisa assim importante que tem, eu acho, que eu observo, é o relacionamento humano. Eu acho que talvez pelo futebol e por ser pessoas que trabalham muito para sobreviver e manter suas vidas e tal, tem uma relação de afetividade que eu acho que foi mantida durante muito tempo, meio aleatoriamente, mas as pessoas, essa coisa do nordestino, que o nordestino é muito apegado a ele, a sua cultura e tal, eu acho que ela é uma coisa importante nessa história. Eu acho que esse é um dado que tem no livro que valoriza muito a importância do ser humano, né? A ideia do livro é essa, porque sou da quebrada, mas eu sou das antigas. Não quer falar só da violência que tem na quebrada, que todo mundo sabe que tem em todo lugar. Quer falar das coisas boas que tem lá também, do artista, do compositor, né? Tem vários, como eu já citei aqui, o Antônio Marcos, mas o Clóvis de Lima, que era parceiro de outros compositores também, o Hermeto Pascoal, o movimento de cultura, o futebol de várzea, as festas, né? O futebol, as Olimpíadas, a história toda do ser humano. Lógico que tem lá o forró, o samba, o forró está na veia. Quando era pequeno, a gente ouvia Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, e É. a música instrumental. A gente sempre teve esse acesso na periferia. Eu tinha um primo comunista que me trazia Baudelaire, por isso que eu tinha essa formação que vai para a escritura, para entender isso, né? E essas raízes todas que você apresenta nesse livro, sempre presentes no seu trabalho musical, né? Nesses 10 álbuns que você já tem, Sim. e nesse último agora, Menino do Bongô, né? Esse aqui, Menino do Bongô, que já está na área, né, que as pessoas podem ficar interessadas. Esse é o novo disco, o 10º disco, e esse é o livro. Sou da quebrada, mas eu sou das antigas, que foi lançado pela editora Lavra, do nosso amigo João Caetano, grande escritor também, e editor lá da Zona Leste, lá de São Miguel Paulista também, amigo. Esse livro eu conto um pouco da história dessas todas. Isso na minha música sempre teve, né? Desde o matéria-prima, a gente sempre se preocupou em essa coisa de você cantar a sua aldeia, quando você canta a sua aldeia de verdade, quando você não tem medo de falar, eu não moro em São Miguel, eu moro na Penha, ou eu moro no Tatuapé, como a gente, né? Eu lembro que eu tive no programa do Jô Soares há muito tempo atrás, acho que a primeira vez quando era no outro canal, no SBT ainda, e ele ficou surpreso como é que um cara cantava blues em São Miguel Paulista, né? Como é que um cara canta blues, que é a terra de nordestino, terra de baiano, de piauiense, de pernambucano, de cearense, como é que é isso? E isso existe, né? Na verdade, existe. A arte ela é uma coisa que tem uma força muito grande, ela aguça a sensibilidade da gente. Aí você procura outros caminhos, você transita, você faz parcerias, por exemplo, agora o Arnaldo Antunes está lançando uma música minha, no vinil dele, Saiba, o Cachimbo está lançando agora, por exemplo. É interessante Sim. o trânsito disso, né? Deixa eu fazer só um giro aqui com os demais a respeito aqui do seu tema. Fábio, você tem alguma vivência lá em São Miguel Paulista, alguma relação, familiares, por exemplo, que moram por lá, algo que te marque ali daquela região, não, Fábio? Não, não tenho parentes lá, mas eu já fiz algumas gravações ali na região, né, de um documentário.
né? E nesse Sim. documentário ele falava justamente, né, sobre as raízes de São Miguel, né? E principalmente o ícone, né, do bairro, né, que seria a capela. Então tive ali, né, a oportunidade de fazer um trabalho ali e aí você para conversar com as pessoas, né, para poder saber um pouco mais da história do bairro, né? E vai cair justamente nisso que o Edivaldo estava falando, né? A origem, a etnia, né? De como se formou ali o povo, né? Então é uma história muito bonita. Para ouvir a Mariana também. Alguma relação com São Miguel Paulista, Mariana Sancar? Infelizmente não. Infelizmente não. Nunca fui para lá, não tive a possibilidade de ir. Zé Brasil, experiências em São Miguel Paulista, familiares por lá, qual que é a sua relação com o bairro, zona leste da capital? Essa é uma zona roqueira por excelência também, né? Além de todos os movimentos musicais que existem lá, existe o rock. São Miguel tem um movimento forte de rock independente, mas eu prefiro falar da minha experiência pessoal, né? Eu sou da época que não existia Radial Leste, né? O Edivaldo sabe bem disso. Então, eu ia até Mogi das Cruzes para comer rã, rã para a gente comer, que é gostoso comer rã, é uma carninha branquinha e tal, mas enfim. A gente ia até uma casa de amigos, uma família de amigos em Mogi das Cruzes para comer rã, e a gente passava por São Miguel, sempre passava por São Miguel. Eu tenho uma relação muito legal com a Zona Leste, com Guaianazes, Taquera, enfim, Belenzinho, tudo isso. E eu fico feliz de ter essa oportunidade de ver essa parte de São Paulo bem valorizada através de uma publicação tão preciosa como é esse livro do Edivaldo, né? Muito bom, gente. Programa da Gente que Fala, edição de sexta-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora preferida, logo mais às 5 da tarde, mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Antes do nosso próximo tema, eu quero chamar aqui o seguinte. Olha que legal, gente, que vai acontecer amanhã aqui em São Paulo. A rede social do Centro vai promover mais uma edição do Natal do Bem, oferecendo um almoço de Natal para os moradores da região do Bexiga e da Cracolândia. 600 refeições gratuitas serão servidas em mesas decoradas, incluindo arroz, feijão, frango assado, farofa especial, sucos refrigerantes, sobremesas e, tem até o Papai Noel que vai distribuir 3.000 presentes para as crianças de baixa renda. Elas poderão se divertir nos brinquedos infláveis, se deliciar com lanches como cachorro-quente, algodão doce, pipoca, panetone, muita coisa legal, hein? O coordenador da rede social do centro está promovendo todo esse trabalho, o Daniel Schecchio, ele destaca que ações como essa são fundamentais para oferecer às famílias, especialmente aos pais que não têm condições de proporcionar um Natal especial aos seus filhos, a oportunidade de vivenciarem a magia do Natal, a magia dessa data, né? Olha, o Natal do Bem do Bexiga, então, vai acontecer amanhã na Arena Bela Vista. O endereço é Rua Professor Laerte Ramos de Carvalho, número 212, Bela Vista, bairro conhecido carinhosamente como Bexiga, né? E o porquê dessa ação, a importância de tudo isso, né, gente? São Paulo é a quarta maior aglomeração urbana, o 10º maior PIB do planeta, só que possui mais de 41 mil pessoas em situação de rua, sendo que mais de 55% desse contingente está no centro da cidade. Uma região rica, uma região que tem muita coisa, muita estrutura, muita coisa bacana, e a gente vê essas nuances, né? Infelizmente, de toda uma estrutura e com tanta gente em situação de vulnerabilidade na rua, passando fome, e essas pessoas vão receber de presente, então, esse trabalho da rede social do centro amanhã, essas 600 refeições, mais a presença do Papai Noel, trazendo presentes para 3.000 crianças. Vamos falar agora sobre o nosso assunto aqui com a Mariana. Olha, o projeto Não Me Calo, inspirado na trajetória e nas obras da
icônica Frida Kahlo chega a São Bernardo do Campo, trazendo uma programação gratuita e variada que busca promover o empoderamento e a expressão artística. O projeto une literatura, música, dança e artes visuais, oferecendo uma série de workshops e performances para proporcionar ao público uma experiência rica em arte e reflexão. O que a gente precisa saber, o que o público, a audiência precisa saber a respeito do projeto Não Me Calo, sobre a filha da revolução, né, Mariana? É, exatamente. Mais uma vez, né, boa tarde e obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom ouvir todos vocês, né, com trajetórias diferentes, com trajetórias grandes, né? Eu estou aqui, acho que é a mais nova, não sei, mas estou muito feliz mesmo. Esse projeto ele nasceu no meio da pandemia, na verdade. É um roteiro que eu concebi, né, na escrita, né? Tudo vai se conectando, porque eu também sempre escrevi muito desde pequena e esse é um roteiro então que eu juntei a minha história e a história da Frida Kahlo, né? E as obras dela e minhas obras também. Então, também como compositora, né? Eu tenho um disco gravado de 2015. Eu falei que eu nunca fui lá para São Miguel, mas na Zona Leste, inclusive as fábricas de cultura todas eu fui todas para gravar o meu primeiro CD autoral, né? E aí faz parte dessa essa performance, né? Um pouquinho da minha história toda, assim. Então tem composição minhas, tem parte da dança, pintura, enfim. É uma mistureba, né? Eu sou multiartista, as pessoas falam que você faz o quê? E aí é um momento que eu consegui colocar tudo junto, assim. É, e aí, como eu queria que as pessoas também experienciassem esse momento de se expressar artisticamente de diversas formas, também dentro do projeto tem esses workshops, né? E aí, tipo, teve workshop de escrita, teve workshop de composição musical, que já foram, né, nos finais de semana passado. E agora, para finalizar esse projeto, né, vai ter a performance, né, apresentada por mim e uma musicista, né, que do ABC também, né, sou de São Bernardo. E aí, nesse sábado, nesse domingo, no sábado, às 18 horas, na Câmara de Cultura de São Bernardo, né? E no domingo, às 16 horas, no DAJUV, que é a Divisão das Ações de Juventude, que é um espaço que tem há muito tempo, antigamente era Juventude Cidadã, tem muitas oficinas e workshops e arte por lá, né? E eu vou estar fazendo nesse espaço também, que também foi onde eu iniciei a minha trajetória também como artista. É... é isso, assim, é um projeto que foi um Se edital, né, aqui da cidade. Eu já tinha feito ele em 2021, mas agora, assim, com um pouco mais encorpado, assim, né, o projeto. Como é que nasce a intenção, né, do projeto Não Me Calo? Calo é Kahlo, que é inspirado na trajetória da filha da Revolução, Frida Kahlo. A história Exato. dela é contada de que forma? A Frida Kahlo, a história da Frida Kahlo é impressionante. Ela sofreu muito, né? Teve poliomielite, paralisia infantil, sofreu um acidente gravíssimo, ainda jovem, enfim. Acabou se dedicando às artes plásticas, como a gente conhece da história. Como é que isso tudo é contado no trabalho, no projeto? A Frida Kahlo, ela sempre me inspirou também, nesse sentido, né? A gente vê o quanto ela era uma pessoa forte e à frente do seu tempo em quase todos os sentidos, né? E quando ela se viu debilitada e no momento de não saber o que fazer, ela pintou, né? Que foi quando ela começou a pintar, foi depois do acidente, né? E aí sempre, ao olhar as obras dela e depois, inclusive, interpretações das obras, cada vez mais eu fui me inspirando, né? E a partir disso eu comecei a ver como era parecido também com a minha vida no sentido de transformar as minhas dores em arte, né? Os meus lutos em música, a minha dor numa dança. Então, aí a trajetória dela, né, mostra assim, bom, dentro da dramaturgia, né, vai mostrar esse lugar é, de uma pessoa que faz arte, mas de repente acontece uma grande dor, né, mas ela encontra na expressão dela
um lugar para poder viver, para poder voar, né? Então, e aí, então, tem poesias dela no meio do espetáculo, tem a relação dela com o Diego, né? É, mas, assim, é tudo subjetivo, assim, né? Tem que assistir para ver, né? Bom, tem muito spoiler, não é isso, Mariana? Bom, deixa eu aqui falar. Você já apresentou aqui os dados do serviço, eu vou repetir. Câmara de Cultura Antonino Assunção, 6 da tarde no sábado, amanhã, né? E no domingo, na Divisão de Ações Ligadas à Juventude, às 4 horas da tarde, ambos em São Bernardo do Campo. Isso mesmo. São Tá. 45 minutos de performance, né? Até que é rápido. Quem que está com você nessa? Quem são os nomes, os artistas que estão aí com você nessa performance? A musicista, né, que toca o contrabaixo acústico, né? Eu acho um instrumento lindo. É a Luciana Romagnoli, desculpa, falei errado. Romagnoli, que é aqui do ABC também, né? Uma artista também super conhecida aqui. Como foi um edital, né, contemplado pela prefeitura aqui de São Bernardo, né, na Paulo Gustavo, e é um edital chamado Culturas Identitárias para Mulheres. Então eu procurei, né, até porque eu já procuro mesmo colocar na equipe toda mulheres, né? E aí a equipe inteira também são só de mulheres, e é isso. Vamos seguir nosso próximo assunto aqui, edição de sexta-feira do programa Gente que Fala. Estamos pela 365, é a sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões daqui a pouquinho às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e depois pela Rádio Cultura M990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Fábio Sasso. É, as pessoas não têm a menor ideia, né, quando pegam a tela do celular, quando abrem um computador, como é que aparece um anúncio, uma marca, como é que um produto chega até cada um de nós, né? E aí aquela pergunta que a gente faz, né? E o que as marcas, na verdade, têm feito atualmente para divulgarem a imagem, divulgarem os seus produtos para o seu público-alvo? Por meio das redes sociais, né, com o apoio dos influenciadores digitais e dos produtores de conteúdo, ou dos videomakers, é o caso do Fábio Sasso aqui que está com a gente, ele é responsável pela gravação dessas propagandas, desses anúncios que chegam justamente pelas redes até a gente, até a tela do celular, até a tela do computador. É, como é que a gente não consegue ter ideia desse mundo, né? Como é que ele começa? Como é que nasce a produção de um anúncio, de um comercial? Vamos lá, Mauro. Uma coisa que eu sempre falo e fica muito claro, né, para todos meus clientes, meus amigos, né, e pessoas que vêm conversar comigo. Independente do tamanho do seu negócio ou do seu serviço, né, o audiovisual ele permeia em tudo isso, né? Então, veja bem, qual é a melhor forma de você fazer uma venda ou divulgar alguma coisa? É justamente através de um audiovisual muito bem feito, né? Então, falando um pouco, né, antigamente, as produções de conteúdos eram coisas muito caras de se fazer, né? Por quê? Demandava estúdio, câmera, iluminação, né? E agora, já com os smartphones, isso se tornou acessível para qualquer pessoa, né? Desde que ela detenha ali um certo conhecimento técnico de como fazer, né? Então, meu trabalho, o que que é? É justamente ajudar essas pessoas, né? A fazer, a desenvolver esse conteúdo e que seja um conteúdo que chame a atenção, né? Que prenda, né, ali a atenção de quem está vendo. Então, para você ver, é uma coisa muito engraçada, eu até diria, né? Porque hoje, com um simples smartphone, né, com uma iluminação tecnicamente barata, né, acessível para qualquer pessoa, se você conseguir posicionar tudo da forma correta, você faz um conteúdo chamativo, né? Então, é justamente esse conteúdo que vai alavancar a sua venda, que vai alavancar a divulgação do seu produto ou do seu serviço, né? Então, hoje, como é muito mais acessível do que antigamente, a demanda, né, e procura por esse tipo de produção está sendo escalonada, entende?
Então, assim, inclusive faço uma mentoria, né, dizendo para as pessoas como fazer, ensino elas como produzir o seu próprio conteúdo, né? E hoje, como a gente falou, né, as redes sociais, elas cumprem exatamente esse papel, né? Então, tornou-se uma ferramenta para facilitar o acesso, né, das pessoas para divulgarem os seus serviços e também a demanda para quem procura esse tipo de serviço que a pessoa está ofertando, né? Você fala exatamente do dono daquela marca, do dono daquele negócio, aquele que tem o produto e que ele vai propriamente produzir a forma como ele vai levar isso ao consumidor, ou você está falando para alguém que vai produzir para um dono de marca? Eu acho que para ambos, né, Mauro? Eu acho que para ambos, porque, no fundo, a produção, né, do vídeo, do conteúdo, ele serve tanto para o dono da marca como para a pessoa que está divulgando o serviço, entende? Então, como eu falei, independente de segmento, independente de tamanho de empresa, se você conseguir fazer um vídeo bem feito, é certeza de ter retenção de público. E você tendo retenção do seu vídeo, a probabilidade de você vender é muito maior, né? Então, note que hoje as redes sociais, elas cumprem um papel fundamental na divulgação, né, de produtos e serviços. Tanto que se você começar a rolar a tela, né, seja de qualquer rede social, sempre vai aparecer uma propaganda, sempre vai aparecer um vídeo de alguém ensinando alguma coisa, ou dando dica de alguma coisa, né, ou chamando para comprar algum produto, né? Então, é esse tipo de conteúdo que as redes sociais hoje em dia, elas dão, né, como que eu posso dizer para você? Elas dão assim uma abertura muito grande para qualquer empresário, para qualquer pessoa, qualquer influencer, vamos dizer assim, né? A fazer as divulgações. Como é que você, Fábio, defende a remuneração para esse profissional, para o videomaker? Porque, é claro, a tecnologia está aí, democratizou bastante, então hoje muita gente tem acesso com equipamentos que a gente tem no dia a dia, um smartphone, por exemplo, que grava em Uhum. 4K, 8K, enfim. Então, formas também simples de fazer iluminação, enfim, você consegue um bom audiovisual, né? Mas isso Sim. não significa que o trabalho deste produtor seja mais simples também, e aí a ponto de você não cobrar corretamente por isso, né? Como é que você defende a remuneração para esse profissional? Então, voltamos a falar do ponto inicial. Imagina, Mauro, uma pessoa que não sabe produzir o conteúdo, né? Ela quer fazer, ela tem o desejo, ela tem a necessidade de fazer um conteúdo, mas ela não sabe como. E é nisso que entra o profissionalismo do audiovisual, né? Tanto que, estatisticamente, isso você pode pesquisar, qualquer pessoa pode pesquisar, uma das profissões que estão mais em ascensão, e a projeção para isso é ser cada vez maior, é justamente os profissionais de audiovisual. Por quê? Porque hoje há uma necessidade das pessoas terem esses vídeos mais elaborados, justamente por conta do quê? De retenção, retenção de visualização, né? Para você ter condições de vender, como eu falei agora há pouco. Então, Sim. se você não tiver um profissional gabaritado para te auxiliar em produzir esses conteúdos, você meio que vai ficar para trás, né? Então, volto a reafirmar, o audiovisual é a profissão que está em ascensão e vai continuar para vários anos daqui para frente, né? Tanto que se você parar para pensar, antigamente nós tínhamos esse tipo de conteúdo? Não tínhamos. Sim. Antigamente, né? E Só pra... esse audiovisual ele quebra um padrão que a gente conhece de publicidade, né? Exato, Porque, na verdade, não existe um padrão mais para publicidade na internet. As ideias estão postas, né? exato, exato. Então você veja, Mauro, hoje em dia, se você conseguir, né, ter um bom roteiro, remontando até o que a gente estava falando do TikTok, um bom roteiro onde as pessoas vão entender, né, a mensagem que você quer passar,
a forma, os ganchos, né, que é o que a gente chama hoje, o gancho correto do seu vídeo, né, a sua retenção vai ser maior. Né? Então, às vezes, por um simples fato de você posicionar uma luz corretamente, né, isso já muda toda a característica do seu vídeo. Tá? Então, você pode ver pelo próprio cenário que eu estou aqui agora. Né? Então, é uma coisa que eu fiz muito fácil, de forma muito simples, mas que, para quem olha, né, enche os olhos. Né? E é o que às vezes a gente fala, né? Às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é verdade, entende? Então, a visão, inclusive, ela é um dos 5 sentidos principais que o ser humano tem. Né? Então, para você ver como que é uma coisa assim que, se a pessoa vê, né, a partir dali que ela está tendo a visão de uma imagem, ali já desperta um desejo dela, não é verdade? E até para quem. Porque o nosso olhar é um, né? Para quem não entende a linguagem, não entende a técnica disso, o Fábio está com uma luz frontal, ele está com uma luz lateral, isso dá a perspectiva, né, da imagem dele, não é uma imagem chapada, não é uma coisa que tem algo encostado atrás dele, ele tem uma profundidade. Vocês podem perceber pelos ombros, não é isso, Fábio? É que você está Exato, afastado do fundo que a gente observa mais atrás ali. Isso tudo é técnica, isso tudo é o conhecimento da iluminação para você poder. E as pessoas não percebem como isso acontece, né? Simplesmente, peraí, estou vendo que está legal, mas não sei o que foi que aconteceu. Daí o seu. exatamente, Uhum. Bom, exatamente. perguntas da nossa audiência. Deixa eu ver aqui o que já temos. Fábio, vou com você porque você está falando. O Jaime quer Uhum. saber. Valeu, Jaime, sempre participando todos os dias com a gente. A reserva de mercado para o filme brasileiro poderia ser um instrumento para competir com a força do filme americano? Obrigado, Jaime. Olha, Jaime, respondendo a sua pergunta, eu creio sim, né, que nós temos hoje profissionais gabaritados para produzir, né, um documentário, um filme, né, equiparado a uma produção americana. Qual que é a diferença? São os custos, tá? O americano, por exemplo, ele não tem este problema de verba, né, para fazer uma superprodução. Então, eles gastam milhões de dólares e está tudo bem. O que já no Brasil não é a nossa realidade, né? Então, quando se fala de separar uma verba, existe aí verba, sim, para cultura, para audiovisual, mas ela ainda não é suficiente para chegar num padrão de produção americana. Espero que um dia chegue. Sim. Pergunta aqui para Mariana. O Gilson quer saber, Mariana, por que não há uma participação maior de compositores brasileiros em trilhas sonoras de películas nacionais? Pois é. Pergunta de US$ 1 milhão, valendo. Boa pergunta. É, eu acho que cada vez mais a gente precisa se jogar nesses espaços também, né? Então, acho que a partir do momento que a gente consegue se conectar mais com pessoas e o audiovisual, conseguir fazer mais, né? Igual o Fábio estava falando, conseguir fazer mais, conseguir ter verba e tal, eu acho que, consequentemente, a gente também, os compositores, né, conseguem aí fazer suas composições estarem nas películas, né? Nossa, é um sonho. Essa pergunta vale para o Zé Brasil também. Zé, por que é o Gilson, né, que está aqui perguntando por que não há uma participação maior dos compositores brasileiros nas trilhas sonoras para películas nacionais, filmes nacionais, né? Eu acho que aí você tem que considerar alguns fatores importantes. Primeiro, a força do showbiz americano, da indústria americana, que impõe praticamente todas as linguagens para o mundo inteiro, quase, né? Eu acho que é para o mundo inteiro. Segundo, que nós temos aquele bendito ou maldito complexo de vira-lata, né? A gente valoriza pouco o nosso produto e, é óbvio, como compositor, e eu gostaria muito mais de ver o rock brasileiro, a música brasileira autoral, em geral,
ser valorizada. É isso aí, eu acho que a gente tem que procurar se meter nesse mercado, entende? Com cara e coragem, persistir. É uma resistência que todo mundo tem nesse país em relação à cultura e arte. E a pergunta aqui para o Zé Brasil, para o Edivaldo Santana, é do Isaac. Em que medida a inteligência artificial poderá interferir no trabalho do compositor musical? Pô, pergunta. Olha, eu não sou muito fã de inteligência artificial, mas ela está aí, né? Porque a tecnologia, o ser humano que está criando, que cria esse negócio. Então, eu sou, eu acho que a arte, ela é uma coisa que mexe muito com a sua sensibilidade, que aguça a sua sensibilidade. Para escrever uma letra, ou para fazer um acorde, para fazer uma música, para fazer uma trilha, como a gente está conversando aí, ou para criar uma peça de teatro, tudo depende muito do seu coração, do seu pensamento, das suas ideias, né? E eu acho que essa coisa, ela pode até existir, essa ideia, mas ela nunca vai ser o seu amor, né? Porque o amor é uma coisa sua, não tem muito. É muito pessoal, ela é muito de sua, do seu coração e tal. Eu acho legal, porque não tem outro jeito, a gente vai ter que conviver com várias outras coisas que a gente não convivia há algum tempo atrás, a inteligência artificial está aí, né? Tomara que ela consiga ir para um caminho que melhore as coisas, não piore, né? Não para ser utilizada como para fazer guerra, para manter a violência, para fazer coisas ruins para o ser humano. Quando ela servir para coisa boa, para fazer alguma atividade que funcionar mais bela, é legal. Agora, na minha história não mexe muito, eu nem passo por isso, na verdade. Vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. O tempo já é esgotado por aqui. Os agradecimentos, então, a Mariana Sancart, atriz, produtora, cantora, compositora. Ela integra o elenco de Não Me Calo, do espetáculo Não Me Calo. Também o Fábio Sasso, diretor de cinema, fotógrafo, videomaker, produtor de conteúdo. Zé Brasil, cantor, compositor, músico e produtor. Edivaldo Santana, cantor, compositor, escritor, é autor do livro Sou da Quebrada, mas sou das Antigas, São Miguel do Ururaí. Muito obrigado, gente, pelas presenças de vocês, esperando revê-los cada um em breve aqui no programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui, para desejar um bom fim de semana a todos, com muita arte, com muita cultura, com muita leitura, diversão, descanso para buscar novas energias para a próxima semana que logo chega. A gente se vê na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Um abraço a todos, tchau e até lá.